Se você tem cidadania italiana, esse Giro Novo Dia é para você. Ao meu lado aqui está o André Capelli. Ele vai explicar um pouquinho para a gente como a gente faz para ter a cidadania italiana. Claro, quem é descendente de italiano. Seja bem-vindo. Muito prazer, meu nome é Andrea, eu sou nascido em Bergamo, norte de Itália, e faço assessoria de cidadania italiana, sou especializado nisso. E quem pode hoje ter a cidadania italiana? A todas as pessoas que têm ascendente italiano, que seja do lado materno ou paterno, pode ter cidadania italiana. Anche perché na Itália não tem limite de geração, cosa que é diferente do outro membro da comunidade europeia, de outro país membro da comunidade europeia, que é limitado até segundas gerações. Então tem essas diferenças, né? Muita diferença. Tá. Agora na questão da Itália, você frisou, por exemplo, a questão do materno e paterno, porque nunca foi, sempre foi assim ou não? Sì, che acontece? Allora, na Itália, até 1º janeiro de 1948, a mulher não era parificata no homem, quindi Entendi. não podia transmitir a cidadania italiana. Quindi che acontece? Chi tem a descendência da linha materna pode pedir o processo judicial, não pode entrar na fila do consulado italiano aqui de São Paulo e não pode ir para a Itália para fazer o sistema que se chama administrativo de cidadania italiana. Entendi. E quais são os tipos de processos que tem hoje para a gente conseguir a cidadania italiana? Então, são três tipos de processo. O consulado italiano, aqui de São Paulo, só que o problema é ter uma fila de 12, 13, chega até 15 anos de fila. Quindi você dá entrada no processo de cidadania no consulado e você vem chamado daqui a 12, 13 anos. Administrativo, você precisa ir para a Itália, ficar lá um tempo, né, 3, 4 meses, precisa ser residente na Itália e você faz todo o processo, quindi monta a pasta no mesmo caso que seja consulado administrativo judicial, quindi mostrando a descendência que você tem, partendo do ascendente italiano até você. Quindi mostrando com a certidão de nascimento, casamento, óbito, até chegar em você, partendo do italiano até o requerente. Judicial, o que acontece? O materno é só judicial, quindi não pode fazer o consulado ou administrativo, e judicial paterno é 3 anos que está funcionando. Por quê? O juiz na Itália, os juízes, está vendo que o órgão público, que é nosso consulado italiano, não está temperando a lei italiana. A lei italiana fala que você, da momento que você requer a cidadania italiana, você tem 730 dias, né? O consulado pode te dar a cidadania. Já que está demorando 13, 14, 15 anos, dando entrada nós no tribunal italiano com um processo de cidadania judicial, em um ano e meio, máximo 2 anos, todo mundo pega a cidadania italiana. Todo membro da família que pode entrar com o processo. Então, pelo que você fala, assim, se entrar pelo modelo judicial, ele é mais rápido, Sim. né? E, o sucesso é praticamente ok, você consegue fazer de qualquer jeito. Sim, porque você dando as documentações certas e eu mostrando para o juiz que você é descendente italiano, tem 100% de vitória, de ganho, porque afinal você é descendente. Você, na realidade, é descendente, o processo se chama iuris sanguinis, é passagem de sangue de pai em filho. Quindi, quando você já nasceu com cidadão italiano. Quindi, muito processo, o juiz coloca na sentença que você já nasceu italiano, se está só documentando. Entendi. Agora, explica uma coisa, você falou da questão da União Europeia ser 2 anos, né? Parece que existe uma pressão da União Europeia para que a Itália também siga isso daí, esse padrão, né? Sim, o que acontece? Todos os países da comunidade europeia têm até segunda geração o reconhecimento da cidadania. A italiana é a única que não tem limite. Quindi o que acontece? Eu estou fazendo, por exemplo, um processo de um cidadão italiano que nasceu em 1840, eu estou fazendo a família agora, que se chama a quinta, sexta gerações. E a comunidade europeia está impressionando a Itália para diminuir e fazer em modo que a Itália seja igual a outro membro da comunidade europeia. Porque, por exemplo, a Espanha ela dá 10 mil cidadania por ano. A França dá 12 mil, a Itália dá 120 mil cidadania por ano. Quindi a diferença é muita.
E com o passaporte da cidadania italiana, você pode trafegar em qualquer local da União Europeia, né? Sim, você pode trabalhar ou viver em qualquer estado da comunidade europeia. E outra isso, por exemplo, eu fiz cidadania a outro cliente meu que fez cidadania porque quer morar nos Estados Unidos. Quindi depois que vira italiano, quindi ganha um processo, ele faz um visto I2 e com esse visto I2 você investe da 50 a 100 mil dólares nos Estados Unidos e você pega a green card para morar nos Estados Unidos. O brasileiro, a differenza, deve investir $1 milione. Quindi a differenza è abbastanza ampia. Entendi. E quais outras vantagens que você tem, por exemplo, sendo cidadão italiano? Al cidadão italiano, o vantagem é o passaporte italiano é o quarto mais poderoso do mundo. Quindi dá acesso a 174 países sem visto. Per esempio, se eu vou nos Estados Unidos ou no Canadá, eu faço, se chama esta, faço uma visto online. Em 24 horas vi liberato, pago $21 e vou nos Estados Unidos sem fazer fila, sem nada. Comunidade Europeia, membro da Comunidade Europeia, pode viver e trabalhar no âmbito da Comunidade Europeia, em qualquer país. Quindi é muito interessante porque tem muita pessoa que fez cidadania, que trabalhava no Haiti, está trabalhando na Irlanda agora com cidadania italiana. E a segundo da especialização de você, tem muitos países que estão querendo pessoa dessa especialização. Quindi é uma abertura grande do mundo do trabalho. Outra coisa que pode ajudar é faculdade. Se é seu filho, pode fazer a faculdade de medicina na Itália, por exemplo, e paga €300 por mês. Quase nada. Aqui são 10, 15 mil reais por mês, né? Quindi a diferença é muita. E a faculdade na Itália são de alto nível, né? Quindi, Sim. afinal, é um bilhete da ingresso, né? Para o mundo do trabalho, né? Aham. Do mundo inteiro. André, e assim, como a gente está falando de descendência, né? Por exemplo, assim, eu procurei você e eu quero fazer a minha cidadania italiana. Como que é depois a ascendência? É automática? Os meus filhos, netos e... Sim, o que acontece? Uma vez que você pega a sua cidadania italiana, a parte mais importante é que seus filhos precisa você registrar ele até 18 anos de idade no consulado italiano mais próximo. Porque se você não registra, ele perde a transmissão. Quindi o que Entendi. acontece? Eu fiz aqui em Jundiaí uma família que a filha estava com 17 anos e meio. Quindi corrimos fazer o documento, porém, fortunatamente deu certo, ela virou italiana. Se ela esperava 18 anos e um dia, Teria que fazer o processo de fazer o novo. processo novamente. Eu ficar na fila 15 anos no consulado, judiciário administrativo. E é muito importante que, uma vez que você vira italiano, ninguém perde mais a cidadania. Você pega a sua cidadania, mas você pega da sua estirpe que vem. E o Brasil é um dos países que mais pedem a cidadania italiana? Sim, porque o Brasil tem 30 milhões, desculpa, de descendentes italianos. Quindi 30 milhões, a Itália são 60 milhões, imagina. Imagina que São Paulo é a cidade mais italiana do mundo. Tem mais italiano em São Paulo que em Roma, que é a capital. Por causa da quantidade de habitantes. Quantidade de italiano descendente, né? Quindi o link que tem entre a Itália e o Brasil é imenso. Quindi essa coisa é importante, né? O italiano adora o Brasil, o brasileiro adora a Itália, é um link muito forte. Ainda assim, a mão de obra na Itália, a gente ouve sempre que, alguns países europeus estão precisando de mão de obra ou, por exemplo, alguns outros países no mundo sempre estão abertos a isso, né. A Itália parece que tem uma grande abertura para isso, né, para mão de Sim, obra sim, a Itália, mas a Europa em particolare, porque não si acha mai motorista di caminhões, não se acha pedreiro, não se acha funileiro. É difícil, a pessoa não quer mais fazer esse tipo de trabalho. Quindi a apertura é gigante, quindi dá para achar trabalho facilinho na Itália, né? Ou outro país da comunidade europeia. Quindi o brasileiro que acquisisce a cidadania italiana pode tranquillamente ir para a Europa que vai se dar bem. Eu sou um pouco leigo em relação às áreas ali da Itália. Você falou que você é da onde? Nord Italia, sou di Bergamo, perto di Milano, 30 Que é km. norte isso, Nord né? Italia, sì, sì. Entendi. Nord Italia, a differenza è che Nord Italia, io non ho di carro da Bergamo, estou na Suíça. In 3 ore estou na Áustria, 4 na Alemanha, 4 na França, di carro. Quindi è molto perto di muitos paesi da comunità europea e quindi tem muito comércio, né? Quindi o norte é bem
se você quer achar trabalho, no norte é facilino, já no sul é diferente, né? A cultura é diferente, teve 400 anos de dominação espanhola, da Nápoles até a Sicília. No Entendi. norte da Itália teve dominação austríaca, veneziana, quindi é diferente a mentalidade também. Aham. E a facilidade de você estar em outros países, como você mesmo falou, né? Sim, sim, muito próximo de todo. André, e como começa? Allora, o documento mais importante é a certidão de nascimento do italiano. O nascimento é o batismo, porque o nascimento na Itália não existe cartório, né? Quindi o que acontece? O cartório na Itália é um dipartimento, né? Si chama anagrafe, né? Que está dentro da prefeitura. Na Itália é comune. Quindi os comuni da Itália começaram a registrar o nascimento começando da 1871, 72 até 74, dipende do comune, cada cidade começou um ano. Quindi se o suo antepassato nasceu antes dessa data aqui, precisamos achar o batismo. Quindi vem na paróquia, na diocesi, na curia, até acharmos o documento, porque isso aqui é o documento que dá a possibilidade de você mostrar que você é descendente italiano. E quindi dá para mostrar, começando do batismo ao nascimento, dá para mostrar toda a história até chegar em você. Tá, eu não tenho, é você que faz isso? Você que Eu procura? faço pesquisa, sim, posso fazer pesquisa de documento e eu trabalho com dois, três pesquisadores na Itália muito bom que faz só isso, né? Uhum. Quindi faço pesquisa, se você não tem a certidão, depois faço a busca de documento também, porque precisamos pegar esse documento também. E no caso precisamos retificar algo aqui no Brasil, precisamos enviar esse documento por apostilamento na prefeitura, que lá na Itália é posto de polícia, per voltar aqui para poder retificar nos cartórios os documentos depois, que pode ser o casamento, o óbito ou o nascimento do filho. Quando você diz retificar, por exemplo, é algum nome que foi escondido ou alguma coisa que está errada demais, né? Qualquer nome errado, bem errado, ou data de nascimento, nasceu em 1880 e casou em 1900, está escrito que casou há 46 anos. Quindi é algo que não bate, Entendi. ou não bate o nome do pai, da mãe, do antepassado. Quindi precisamos retificar per mostrar para o juiz que é a pessoa certa, seu antepassado é certo, e quindi você certamente é dependente dele, é descendente dele. E a partir daí, então, você se vira com tudo, a gente não precisa fazer mais nada. Não, o que acontece? O brasileiro, o italiano, quando chegava aqui, não ficava na mesma cidade. Saía, Saía, andava na né? plantação de café, depois voltava, andava em outro lugar, segundo onde estava o trabalho. Quindi precisamos saber exatamente a cidade onde foram registrados todos os descendentes, né? Porque precisamos pegar a certidão de nascimento, casamento e óbito de toda a descendência até chegar em você, que é o requerente. Entendi. Então, assim, se a pessoa quiser fazer, é só entrar em contato com você, que Sim, aí você corre atrás de tudo, eu resolvo não tudo. precisa. Não, eu resolvo tudo. E isso você falou em até 2 anos, acho que consegue fazer de acordo com o tipo de processo, né? Sim, se é administrativo, a pessoa vai para a Itália, né? Fica lá 3 meses, mais ou menos, e já volta com a cidadania, com carta de identidade já na mão. Judicial, eu tenho processo que saiu em 3 meses, 4 meses, 8 meses, e tem processo que durou 2 anos. E a média é um ano e meio, mas pode chegar até 2 anos. Legal. Pessoal, eu não vou falar de valor dessas coisas, porque depende do momento que está assistindo essa entrevista, vai ter um valor diferente. Então, eu acho melhor você entrar em contato com o André. André, qual que é o telefone para falar com você? Sim, allora è 11 9 9599 6627. Certo? A gente vai deixar também aqui no vídeo para vocês darem uma olhada. Mas, então, assim, se você tem qualquer tipo de descendência italiana, você está apto para ter a sua cidadania italiana. Só que corre, porque ainda tem a questão da União Europeia, né? Porque a gente não Sim. sabe se eles vão pressionar tanto a Itália a ponto de fazer com que eles nivelem com o restante dos países, né? Sim, o que acontece? Em julho passado, na Itália, estavam já discutindo esta lei no parlamento. Quindi estava quase dando certo, fortunatamente caiu o governo. Entendi. Quindi ainda dá tempo, né? Ou seja, então se a pessoa já entrar com o processo, mesmo que caia lá, será que morre o processo ou não? Uma vez que você entra no processo, o seu direito está assegurado, Garantido, né? garantido. Quindi não tem problema. Então é melhor não perder tempo mesmo, né? Então, assegura. André, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho que foi bastante esclarecedor para o pessoal daí de casa que quer realmente fazer a cidadania italiana.
Muito obrigado por o convite. Qualquer dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp, por telefone, sem problema. Perfeito, então. O Giro Novo Dia fica por aqui e a gente volta a qualquer momento. Até mais.